Oi, eu vou mostrar para vocês como formatar corretamente o notebook usando o Windows 7. Nesse caso em específico, vou usar um notebook da linha Asus que já veio com o Windows 8 instalado. Portanto, esse tutorial também serve de como trocar o sistema operacional de Windows 8 para o Windows 7. O modelo do notebook que a gente vai trabalhar hoje é o Asus X552E com processador da AMD. O que dificulta um pouco o processo é que, no caso desse notebook em específico, os USBs não funcionam durante o processo de formatação, de instalação. Por esse motivo, nós vamos precisar usar um CD com o Windows 7 para fazer a instalação. Vamos lá então. O primeiro passo é ligar o computador e acessar a BIOS dele. No momento que você vê a mensagem Asus, você clique a tecla ESC e a tecla F2. Vai aparecer para você esse menu. Você vai escolher a opção Enter Setup. Nós vamos procurar aqui a opção Security. Nela fica escondido a função que trava a instalação do sistema operacional inferior à do Windows 8. Bem escondidinho, a última opção chamada Security Boot Menu. Nós vamos dar um Enter. Nós vamos escolher a opção Security Boot Control, que nesse momento está ligada. Nós vamos desligar, escolhendo a opção Disable. Em seguida, vamos pressionar a tecla F10 e a tecla Enter na opção Yes. O computador vai reiniciar e nós vamos repetir o processo, digitando ESC e F2, ESC e F2. Mais uma vez, nós vamos escolher a opção Enter Setup e abrir ela. Nós vamos dessa vez até a opção Boot e vamos escolher Launch CSM com a opção ligada, Enable. Nós vamos escolher a opção Launch PXE OP ROM e vamos marcar para ela a opção Disable, que é desligada. Dessa forma, nós vamos conseguir agora dar boot no nosso computador usando o CD do Windows 7. Para gravar, F10, escolha a opção Yes e tecle Enter. Novamente, ESC F2, ESC F2. Nesse momento, o CD do Windows já deve estar colocado dentro do seu computador e você vai escolher a opção que inicia o CD-ROM. Agora é só aguardar o boot. Enquanto nós aguardamos que seja carregado os arquivos do Windows, é importante lembrar que esse modelo, assim como os outros modelos, precisam dos drivers para que todo o funcionamento do notebook seja executado perfeitamente. Já antes de começar esse procedimento, você deve ter já copiado todos os seus arquivos, porque o processo é definitivo. Depois de formatado, todos os seus arquivos antigos serão apagados e não tem mais como recuperá-lo, ok? Estamos aqui já com a tela do Windows carregada, na primeira tela de instalação, onde nós vamos definir o modelo do teclado a ser usado e o idioma a ser usado. A escolha começa observando o seu notebook. Se ele tiver a tecla cedilha, você vai escolher a opção de teclado brasileiro, que é o ABNT ou o ABNT2. Se ele não tiver a tecla C cedilha, você vai escolher a opção Estados Unidos Internacional. Dessa forma, o layout do teclado vai funcionar corretamente, sem ser necessário modificar depois que o computador estiver instalado, o que também não é difícil, pode ser feito depois, posteriormente. Nesse caso, nós vamos usar a opção ABNT2. Avançar. Vamos escolher aqui a opção Instalar
agora. Nessa versão do CD do Windows que eu tenho a opção de escolher as configurações do sistema operacional. Provavelmente o seu CD não tenha. Eu recomendo sempre que use um CD de instalação original. Uma instalação que não seja de um CD original pode trazer problemas futuros. Vamos escolher então a opção de 64 bits, já que essa máquina ela tem um processador quadricore da AMD. Vou dar a opção pelo Windows 7 profissional, que é o que eu recomendo para a maioria das máquinas. O Ultimate, apesar de ser a versão mais completa do Windows, uma das versões mais completas, aliás, abaixo da Enterprise, ela oferece recursos que no nosso caso não vão ser usados, portanto vão consumir recursos da máquina sem necessidade. A opção profissional seria suficiente para uma pessoa trabalhar sem ter dificuldades numa rede ou na sua própria casa. Precisamos aceitar aqui o contrato de licença e avançar. Nós vamos escolher aqui a opção personalizada ou avançada. Nesse momento, você está vendo uma tela onde estão sendo exibidas as configurações do seu HD. Esse computador, formatado previamente com Windows 8, ele tem um sistema de partições, um sistema de arquivos que não é compatível com o Windows 7. Portanto, nós precisamos fazer a modificação do sistema de arquivos desse disco. Para isso, então, nós vamos precisar usar a console de gerenciamento do Windows. Pressionando a tecla Shift e F10, será aberto o menu de console de gerenciamento do Windows 7. Aqui nós vamos digitar o comando diskpart, D-I-S-K-P-A-R-T e Enter. Nesse momento, nós acessamos o gerenciador de discos. O comando list disk vai mostrar os discos instalados neste computador, que no caso é o disco 0, com status online, o tamanho de 4.65 GB, com o sistema de arquivo GPT, que no nosso caso não vai ser utilizado. Nós vamos precisar mudar ele de GPT para MBR. Para isso nós vamos usar o comando select disk 0. Selecione o disco 0. Ok. O próximo comando é para apagar todo o conteúdo do disco. Esse comando apaga definitivamente tudo que está no seu computador. Portanto, tenha em mãos o backup feito anteriormente. CLEAN, o comando é clean. O disco foi completamente limpo. O nosso próximo comando é o que vai fazer a conversão do sistema de arquivo de GPT para MBR. Converte, espaço, MBR. Enter. Resolvido. Para sair dessa tela, digitamos o comando exit, deixamos o console de gerenciamento de disco e exit. Pela segunda vez, deixamos a console do Windows. Botão atualizar e você vai perceber que vai desaparecer da sua tela todas as partições criadas anteriormente. Nós temos então um disco de 500 GB, nesse caso 465.8 livre, para nós formatarmos e trabalharmos. Eu recomendo que esse disco seja dividido em duas partes, uma para o sistema operacional e outra para os dados do usuário. O Windows 7 instalado ocupa em média de 40 GB, já com o Office e alguns aplicativos. Nesse caso, 60 GB seria os 40 ocupados mais 20 de espaço para trabalho. Porém, alguns usuários gostam de jogos, instalar novos aplicativos. Então vamos ampliar isso para 100 GB. Então nós vamos clicar em opção da unidade, novo. Onde ele me pede o tamanho, eu vou digitar aqui
10 2500. 100 GB para o sistema de arquivos, para o Windows, e 100 MB para o sistema de boot, de inicialização do computador, do Windows 7 no caso. Ele me perguntou se pode ser criado a partição adicional. Claro, sim. Você vai perceber que foi dividido partição 1, reservado pelo sistema, no tamanho de 100 MB. Partição 2, onde vai ser instalado o nosso sistema operacional, que é de 100 GB. E sobrou um espaço não alocado de 365 GB, que nós vamos utilizar agora para fazer o disco de dados, onde vão ficar gravados os dados do usuário. Vamos clicar sobre esse espaço não alocado e sobre o botão novo. Não vamos modificar nada e clicar em aplicar. Clique agora na opção formatar. Este recurso irá formatar a partição de dados que nós criamos nesse momento. O processo é rápido. Vamos escolher agora a opção número 2, que é onde vai ficar instalado o nosso sistema operacional, a partição do meio de 100 GB, e vamos clicar no botão avançar. Será feita a cópia dos arquivos para o disco e a instalação do Windows conforme programada no CD. Eu vou pausar o vídeo para aguardar que essa instalação seja feita, para diminuir o tempo de vídeo, e retorno assim que for preciso uma interação nossa. Retornando, nesse momento o Windows vai reiniciar para dar continuidade no processo de instalação. Vamos aguardar mais um segundo e depois até que seja carregado pela primeira vez o sistema operacional. Gostaria de lembrar que o procedimento de divisão do disco para se separar o sistema operacional dos dados de usuário não é obrigatório, mas que conduz depois uma facilidade em manter os arquivos de forma organizada e com um backup mais prático, já que numa futura instalação seus arquivos já estarão separados do sistema operacional, o que vai fazer com que você não tenha necessidade de fazer um backup externo antes de fazer uma nova formatação, desde que não seja preciso zerar ou utilizar o comando diskpart de novo no seu notebook, ok? Isso também vai facilitar no processo de se criar uma imagem de restauração da máquina. Logo que você terminar toda a configuração, você pode também criar uma imagem do seu computador na situação atual, fazendo com que, num futuro problema, ao invés de passar por todo esse processo de restauração, de instalação, você simplesmente execute um processo de restauração, que será tratado num próximo tutorial, ok? Bom, após a cópia dos arquivos, essa é a primeira tela onde nós temos interação com a instalação do Windows. Aqui eu preciso definir o nome do computador e o nome do usuário. No nome do usuário eu vou escrever cliente. No nome do PC eu vou colocar aqui NB, porque é um notebook, e ASUS, que é a marca dele. Lembrando que não existe regra nenhuma nesse local, a menos que a empresa ou o local que você trabalhe exija uma nomenclatura específica, mas para o usuário final não há necessidade de nada disso não. Vamos clicar em avançar. Ele vai exibir uma tela pedindo senha de usuário, não é necessário definir senha. Avançar novamente. Na próxima tela ele pergunta qual tipo de configuração nós queremos aplicar nessa instalação. Nós vamos usar aqui a
configuração é recomendada para que tudo que a Microsoft recomenda que seja instalado, esteja instalado no computador. Definimos agora a data e a hora e, de preferência, deixamos marcado o ajuste automaticamente do relógio para o horário de verão. Clico em avançar. Aguardo que seja criado o perfil do usuário e as configurações iniciais. Feito isso, então, é só aguardar a reinicialização do seu computador, já com o Windows funcionando corretamente. Temos aí o Windows XP instalado no notebook Asus, faltando apenas agora a configuração dos drivers e a alteração do caminho dos arquivos para o disco D. Vamos lá então. Você vai clicar no menu Iniciar, no nome Cliente, que é o local onde estão gravados todos os arquivos dos usuários, deste usuário em específico. O comando Ctrl A para selecionar tudo que tem aqui, todos os arquivos dessa pasta. O comando Ctrl X para recortar todos os arquivos dessa pasta de uma única vez. Nós vamos procurar aqui computador, o disco D, que é o local onde nós definimos que vão ser gravados os arquivos dos usuários. Vou criar uma pasta para colocar os arquivos dos usuários. Nesse caso, vou dar um nome para a pasta de dados do usuário, ok? Vou criar uma subpasta com o nome de cliente, que é o nome deste cliente, ok? Vou abrir a pasta e colar os arquivos que eu recortei anteriormente. Fazendo isso, automaticamente o Windows entende que todos os arquivos gravados na pasta área de trabalho, documento, download, favorito, imagem, música, vídeo, deverão ser gravados no disco D, na pasta dados de usuário, dentro da pasta do cliente, que é esse usuário em específico. Além disso, eu também preciso modificar a pasta dos usuários de rede, no caso a pasta de todos os usuários, a pasta pública. Vou procurar aqui em computador, disco D, usuários, público. Vou repetir o mesmo procedimento, Ctrl A para selecionar todas as pastas, Ctrl X para recortar todas elas. Vou retornar ao disco D, pasta dados de usuário, e criar dentro dela uma nova pasta com o nome de all, ou todos, ou. E agora, Ctrl V para colar todos os arquivos recortados anteriormente. Ele vai pedir uma confirmação, sim. Feito essa confirmação, todos os dados gravados pela rede na pasta compartilhamento na pasta pública, vão ser gravados também no disco D, dentro da pasta dados de usuário. Ok? Posso fechar isso. Tenho já o meu Windows instalado e configurada a pasta padrão de dados, que será no disco D. Daqui para frente, o notebook é seu para fazer a instalação dos drivers, a configuração das telas e instalação dos aplicativos de preferência sua. Lembrando que antes de fazer esse procedimento, nós já deveríamos ter os drivers baixados. Para quem ainda não sabe fazer, vai ficar para o nosso próximo vídeo instalação de drivers, ok?